Isso é um tema bastante caro às religiões como um todo, embora você não tenha aí uma unanimidade de pensamento quanto à origem ou o motivo, a mola propulsora do sentimento religioso no ser humano, na espécie sapiens, né? Mas alguns estudiosos, alguns sociólogos e cientistas da religião, eles colocam a morte, o sentimento vinculado à morte, como sendo a raiz do sentimento religioso. Então talvez aí o ser humano, quando não consegue compreender na sua totalidade, e o que é uma coisa natural nossa, de tentar buscar a causa, né, de cada fenômeno da natureza, e aí nós nos deparamos com a causa da morte e não sabemos, é sempre um trauma, né? O ser humano é a única espécie que carrega um cadáver nas costas, né? Somente a nossa espécie sabe que vai morrer. E isso aí, com certeza, foi um trauma muito grande para a nossa espécie, sempre foi. E talvez aí que nasça o sentimento religioso, ou seja, a busca mística de se achar uma explicação para esse fenômeno, né? Essa ruptura que a morte causa no ser humano em relação aos seus. Então é sempre um trauma muito grande. Talvez a morte seja a raiz do sentimento religioso. Então é um tema muito caro, né? Muitas pessoas se aproximam, ainda hoje, no século XXI, muitas pessoas se aproximam de uma religião, geralmente quando passa por alguma perda muito grande de algum parente próximo, né? De alguma figura ali afetivamente próxima, e acaba procurando a religião como um conforto. A religião, ela oferece, né? Na sua grande maioria, ela oferece uma espécie de um conforto. Ela dá uma explicação, ela conforta, ela dá um porquê da morte, ela tenta explicar isso que, empiricamente falando, você encontra as causas naturais, em ponto final se encerra o assunto. A religião, ela tenta dar um passo a mais no sentido de conforto. Então, para a espécie, para a nossa espécie, isso é muito caro. E aí você tem a aproximação das pessoas em volta da religião. No judaísmo antigo, que é a mãe das outras duas grandes religiões, né? Cristianismo e islamismo, o judaísmo ele não tem um consentimento do que acontece com o ser humano após a morte. É claro que, por conta do cristianismo, passou-se a crer, em maior parte pelo menos, que após a morte o ser humano ressuscitaria, né? Ou seja, a vida se prolongaria, continuaria existindo vida após a morte, mas num plano espiritual, isso mais por conta do cristianismo. E como o cristianismo deriva-se do judaísmo, muitas pessoas pensam que isso é unanimidade entre os judeus, e não é e nunca foi. No judaísmo do primeiro século, que é quando Jesus entra em cena, você encontra aí duas facções, vamos colocar assim, né? Grandes de judeus religiosos, piedosos, que divergem quanto a essa opinião. Os fariseus são da opinião de que, de fato, a vida continua. E os saduceus são da opinião de que não, né? Que não há ressurreição dos mortos. Você encontra essas duas figuras, essas duas linhas de pensamento divergentes no judaísmo antigo, mesmo no século I, e Jesus ali no meio, né? Então nunca houve unanimidade. Inclusive hoje, se você pergunta para um rabino, ele vai dizer que os judeus eles deixam essa questão livre, aberta para a escolha pessoal de cada judeu. O que eu acho muito interessante, coisa que o cristianismo não faz. O cristianismo, pelo menos o cristianismo oficial, ele não dá brechas para os seus fiéis. Quer dizer, você tem que crer que Jesus ressuscitou dos mortos e que há vida depois da morte. E isso de maneira nenhuma é pensamento judaico, ok? Isso vem de uma linha do judaísmo, que é a linha farisaica, da qual um judeu chamado Paulo de Tarso vai pertencer, e é a partir de Paulo de Tarso, que é um fariseu, que ele vai interpretar a vida de Jesus a partir da concepção de que ele teria ressuscitado dos mortos e aparecido para os seus. Então é um pensamento bastante farisaico, bastante paulino, a perspectiva da ressurreição de Jesus. Mas de maneira nenhuma isso é unanimidade. Então, dentro do judaísmo, você tem basicamente duas questões. Ou você ressuscita, ou seja, mesmo após a morte do corpo, a alma iria para Deus. Paulo até fala de uma ressurreição corpórea, né? Não só da alma, mas do corpo, no último dia.
Ou seja, no fim do mundo, na consumação dos tempos, no que hoje a igreja cristã chama de apocalipse, né? As pessoas iriam ressurgir na própria carne, claro que num corpo glorificado, né? Ou então, isso era uma crença dos judeus, de uma parte, ou então a aniquilação completa. Com a morte se findaria de fato a vida do ser humano e acabaria tudo. Então, ainda no século I você tem essas duas percepções. Em relação à aniquilação, ou seja, a morte como de fato um ponto final, hoje para muitas pessoas você dizer isso é você desacreditar em Deus. Mas isso é uma mentalidade muito cristã, porque os judeus eles tinham uma visão bem clara, principalmente os saduceus, de que Deus, enquanto espírito, um ser absoluto, a sua maior prova de amor é dar a existência a um ser, colocar esse ser no mundo, fazer esse ser existir no mundo, e aí você tem um percurso da sua vida para aproveitar a vida que Deus lhe dá. Claro, e aquele que serve a vida, cumpre os mandamentos de Deus, é bem visto aos olhos de Deus, então no fim da sua vida teria vivido uma vida com sentido, né? O sentido da sua vida você daria no decorrer da sua história, né? Os judeus eles têm essa percepção linear da história do mundo, né? Diferente dos gregos, mas eu chego lá. Então quer dizer, mesmo que você morrendo não tenha nada após a morte, a sua vida, a forma como você viveu, cumprindo a vontade de Deus, para esses judeus já bastava. É uma percepção que eu acho muito interessante que se perdeu por conta do cristianismo. E você encontra essa justificativa nos textos do que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, que o nome correto a se dá é Bíblia Hebraica. Antigo Testamento, mas para eles só existe esse testamento, porque eles não acreditam na figura de Jesus como Messias, então não existe um Novo Testamento para os judeus. Se você pega lá em Gênesis, que é o primeiro livro, né, o livro que abre a Bíblia Hebraica, em Gênesis no capítulo 3, no versículo 19, diz assim: pois da terra fostes formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Então é bem claro o Gênesis, quer dizer, o homem é feito do pó da terra, o Adão, né, no mito hebraico, é feito do pó da terra, o homem é feito do pó da terra, e depois ele volta ao pó, porque do pó ele foi feito. Pronto, aqui você não tem perspectiva nenhuma de vida eterna. Até nem esse termo eternidade você vai encontrar na Bíblia Hebraica, ok? Se você pergunta para um biblista que é um estudioso da língua hebraica, você não encontra esse termo eternidade na Bíblia Hebraica. Não existe isso. Isso é colocado depois por influência dos gregos no Novo Testamento. Então é muito claro que não há eternidade. O homem aparece na história, surge na história e deixa de existir na história. Essa é a percepção dos judeus. Não tem conceito de eternidade. Por mais que você possa até encontrar, lendo a Bíblia Hebraica, o Antigo Testamento, a palavra eternidade é um erro de tradução. Não existe nenhum biblista expert em hebraico que vai dizer que existe essa palavra, esse termo na Bíblia Hebraica. Portanto, aqui no Gênesis 3, lembra-te que pó e ao pó retorna. Depois no Salmo 6, no versículo 5, depois vocês podem ler todo o contexto, mas vocês vão ver que é bem isso. Eu só fiz aqui, pincelei recortei os versículos. No Salmo 6 diz assim: pois não há na morte recordação de ti, se referindo a Deus. Quer dizer, não há na morte recordação de ti, de Deus, nem no túmulo quem poderá te render. Ou seja, não existe depois da morte recordação de quem se foi, recordação de Deus, não existe quem vá render glórias a Deus depois da morte. Isso está no Salmo 6. No Salmo 146, no versículo 4, diz assim: sai o seu espírito, ou seja, sai o seu espírito, ele volta ao pó. No mesmo dia se apagam seus pensamentos. Ou seja, acaba tudo. Isaías 38, 18. Isaías, que é um grande profeta dos judeus. Em verdade, não é o Sheol, a sepultura, que te louva. Sempre se referindo à relação dos homens com Deus. Ou seja, não é no Sheol, não é na sepultura que Deus é louvado. Nem a morte que te glorifica, pois já não esperam a tua fidelidade aqueles que descem a cova. Isso está em Isaías. Ou seja, o ser humano descendo a cova, morrendo,
não existe ali memória, pensamento, forma de se louvar a Deus, ou seja, a gente está falando aqui, tratando de uma aniquilação. Existem muitas outras passagens que fazem menção a isso. O judaísmo, na sua raiz semita, antiga, você não tem influência tão grande ainda dos gregos, com essa noção de eternidade, etc. Porém, você encontra em algumas passagens também da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, alguns trechos que já fazem alusão a uma possível vida após a morte. Você encontra isso, por exemplo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 11, diz assim, fala a respeito de consultar espíritos, né? Que é uma abominação a Deus aqueles que consultam espíritos. Ora, como é que você vai consultar algo que não existe? Então, alguns entendem que, nesse sentido, havia essa crença e talvez fosse possível, bom, se você pode consultar um espírito, a vida após a morte, né? Já destoa do pensamento dos judeus, mas está no Antigo Testamento. O Samuel, no capítulo 28, também fala alguma coisa parecida. O livro de Daniel talvez seja o mais explícito a esse respeito. Daniel 12, versículo 2 diz assim: multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão. Está dizendo a respeito de quando o Messias viesse à terra, né? Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vergonha, humilhação e desprezo eterno, outros para a vida eterna. Ali então no profeta Daniel você começa a ter a crença de que de fato no dia do juízo final, quando o Messias viesse, você teria aqueles que iriam para a condenação interna, você já está falando de um juízo após a morte, ou então para a vida eterna, né? O segundo livro de Macabeus, isso não consta na Bíblia dos protestantes, mas você encontra na Bíblia católica. O segundo livro dos Macabeus diz assim: estando prestes a dar o último suspiro, disse: maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o rei do universo nos ressuscitará para uma vida eterna. Aqui está falando de um rei tirano que está matando os filhos de uma determinada pessoa, e essa pessoa lança um clamor na sua agonia, dizendo que por mais que o rei estivesse matando essas pessoas, Deus ressuscitaria essas pessoas no último dia. Também no segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, diz assim, versículo 44, pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão rezar para eles. Então, quer dizer, você encontra algumas passagens que são menores, que têm menos peso, se você coloca em contrapartida as passagens que se referem a uma única vida do ser humano e após essa vida a aniquilação total. No Novo Testamento você já tem a influência paulina nos escritos. Paulo é um judeu, fariseu, portanto já acredita na vida após a morte, e também tem influência da cultura grega. Então ele já vai bater bastante, vai ser bastante enfático que a crença que ele prega, que ele difunde, que ele dissemina, é de que Jesus é o Messias, porque ele ressuscitou dos mortos e ele apareceu vivo para os seus, para alguns discípulos.